Minhas amigas, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre menopausa, climatério, na verdade, o que eu gosto de chamar de o grande climatério, e um pouquinho sobre as fases hormonais que as mulheres têm desde os 30 anos, me acompanhe neste vídeo até o final, que eu vou ensinar o que acontece com cada glândula, por que perde metabolismo, por que as mulheres começam a engordar, por que a libido vai sumindo ao longo do tempo. Eu vou contar uns segredinhos para vocês. Fique até o final do vídeo. Qual que é a ideia de eu te explicar aqui sobre hormônios? Primeiro é para que você se entenda. Segundo, que a hormonologia vem evoluindo muito. Algumas áreas ainda tratam a questão hormonal com certo desdém, mas dentro da longevidade humana, da longevidade feminina e do metabolismo, nós nos apegamos muito a essas fases especiais que as mulheres passam. E quais são essas fases? O que é andropausa? O que é menopausa? Desde que idade essa fase de alteração hormonal começa? Muito bem, eu vou desmistificar muita coisa aqui, vou quebrar alguns paradigmas, mas vocês vão entender muito bem como as coisas funcionam. Primeiro, a fase inicial de alteração hormonal na mulher se dá em torno dos 30 anos de idade. Quando eu falo essa idade, em maioria dos congressos que eu leciono ou para os meus alunos, eles fazem uma cara de espanto. E sabe o que acontece com as mulheres a partir dos 30 anos de idade? Boa parte de vocês tem uma queda, início da queda de testosterona. Até aí muito bem. Muitas não têm sintomas, mas algumas começam a ter um pouco de sintoma. Sintoma de um pouco mais de cansaço, não ter o mesmo punch. E essa queda, eu vou tentar pautar em fases mais simples para que todos entendam, acontece dos 30 aos 35, muito marcado aos 35 anos. A mulher fala, nossa, com 30 deu uma mudada, mas com 35, acho que minha libido deu uma caída, eu já comecei a ganhar um pouquinho de peso, antes eu conseguia controlar melhor essa questão de viajar, engordar um pouquinho, e logo eu perdia peso em seguida, né? Os meus treinos rendiam mais, eu tinha mais força nos treinos, eu procrastinava menos para fazer as coisas, beleza. Fase 1, 30 a 35 anos, início da queda da testosterona, maravilha. Dos 35 aos 40 anos, a testosterona, né, começa com 35, mas dos 35 aos 40, a testosterona continua caindo, e a progesterona começa a cair, que é um hormônio progestação, mas ela não é só progestação. A progesterona regula o sistema imunológico. A progesterona faz parte, assim como outros hormônios, da regulação de líquido no corpo. E a progesterona em doses fisiológicas, exceto em doses altas como na gestação, ela é diurética. E a progestina, que são progesteronas sintéticas, que tem alguns tipos de dispositivo intrauterino, como no DIU, que tem pílulas e por aí vai, elas retêm líquido. Essa é a grande diferença também entre essas duas. Mas vamos lá, progesterona, ela dá o tom do comportamento doce. Quando eu falo de comportamento, cada um é de um jeito, pelo amor de Deus, mas ela aumenta a doçura ou diminui a doçura. A progesterona induz o sono, também ajuda no cérebro a fazer uma coisa chamada e aumentar a produção de pregnenolona e alopregnenolona, que induzem o sono, relaxamento cerebral. E aí você começa a ter umas queixas ali dos 35, chegando aos 40, quando essa testosterona está mais baixa, as queixas vão se acentuando, a progesterona continua caindo, e a mulher começa a perder aquele sonho que ela tinha da menina dentro da mulher, que começa a ir embora. Começa a alterar sono,
ela começa a se questionar, ela perde o punch, que a testosterona já está bem baixa, e a progesterona ela vai ficando um pouco mais ranzinza, um pouco mais dura com ela mesma, um pouco mais dura com a vida. E aos 40, além da testosterona que já caiu bem, a progesterona que já caiu dos 35 aos 40, o estradiol começa a cair. Mas nessa fase, onde o estradiol vai começar a cair dos 40 até os 45, depois até os 50, logicamente, eu tenho um predomínio estrogênico. O que é? Eu tenho sempre um balanço entre os hormônios, gente. Os hormônios eles se balanceiam entre si. Eu tenho ajustes no metabolismo para que seja como uma orquestra. Quando eu tenho estradiol mais alto, não significa que ele está alto, mais alto, em proporção a uma testosterona e a progesterona, eu tenho um predomínio de estradiol, ou estriol, mas no caso, que nós chamamos de estrogênico. Isso é um problema. Isso é um problema porque a mulher ela começa a ter comportamentos totalmente diferentes do que ela tinha. Ela começa a ficar explosiva, irritada. Parece que é uma TPM que não vai embora nunca mais. Essa é a sensação que ela tem. Ela começa a achar que manda em todo mundo. Né? São comportamentos no casamento, é uma fase que a gente tem muita dificuldade no casamento, caso não tenha uma boa sincronia no casal e ela não esteja acompanhada por um profissional que saiba ajustar essas questões metabólicas, tá? É onde acontece a maioria dos problemas de casal, não foi na culpa da mulher, do homem também nessa fase, isso é muito complexo. O estradiol, ele, quando ele tem essa predominância, ele acaba sendo um problema. Muito bem, 40 anos, testosterona está lá embaixo, progesterona está caindo, estradiol começa a cair, dos 40 aos 45. Mesmo com o predomínio estrogênico, que vocês já aprenderam o que é, a mulher começa a perder um pouco da identidade. Ela começa a perder a identidade. Porque ela começa a não se enxergar como mulher aos 45 anos. Ela vai querer mudar o rosto, fazer uma plástica, fazer um preenchimento. As decisões começam na cidade, não é só por causa do tempo, envelhecimento, colágeno. É por uma questão de autoimagem. E aí, dos 45 aos 50, testosterona já não tem mais, quase no final, progesterona acabando e estradiol acabando. E quando quando esses hormônios acabam, principalmente o estradiol, aí sim eu tenho a última menstruação, que é a menopausa. Mesmo posso ainda ter um resquício de hormônio depois da menopausa, mas não é mais funcional. Não é mais funcional. Por que é importante vocês entenderem isso? Que no meio dessas fases, os 30 aos 35, 35 a 40, 40 a 45, 45 a 50 anos, acontecem muitas outras coisas no corpo e ajustes que dão problema, que são advindos da queda desses hormônios. Quer um exemplo? Dos 30 aos 35 anos, a testosterona começa a cair, beleza? O seu corpo começa a utilizar uma outra glândula chamada suprarrenal para tentar suprir essa testosterona. E ele, através da suprarrenal, faz um hormônio chamado DHEA, que é convertido em testosterona. Perfeito, ótimo. Resolvi meu problema. Mais ou menos. Porque quando eu mando essa glândula chamada suprarrenal trabalhar, ela não faz só testosterona, ela não faz só o DHEA que virará testosterona. Ela faz cortisol, aldosterona e faz adrenalina. A aldosterona retém líquido. A mulher começa a reter líquido. O cortisol é um hormônio que ele te protege, mas ele é alto por muito tempo, ele tem seus efeitos colaterais. Um deles é um efeito de ser anti-insulínico, ele é contra a insulina. Automaticamente a mulher começa a não ter uma ação boa da insulina que vem lá do pâncreas, começa a ter vontade de comer mais doce, começa a engordar. Olha que coisa. E a coisa vai evoluindo. Eu vou usando mais uma suprarrenal porque ela não, por uma coisa que ela não é feita, e vou liberando também a adrenalina. E eu tenho irritabilidade, eu tenho comportamento impulsivo. E os anos vão passando, 40, 45 anos, e aí a adrenalina já está começando a cansar. A adrenalina, a noradrenalina, a dopamina começa a esgotar essa fase da suprarrenal, assim como o cortisol. E o corpo, em busca de metabolismo, conseguir gerar calor, né, gastar energia,
ele começa a utilizar mais a tireoide. E aí o tempo vai passando. O que eu estou querendo dizer para vocês? Todas essas fases que a mulher passa, se não ajustada progressivamente para que seja o mais saudável possível, eu tenho um uso abusivo de outras glândulas, como a suprarrenal, como o pâncreas e a tireoide. E o que é comum que a gente encontre aqui no consultório, e eu acho que muitos colegas devem encontrar por aí. O paciente chega próximo aos 50 ou 50 e poucos anos, quando ela chega nessa idade, ela está já sem hormônios, testosterona, estradiol e progesterona, já perdeu a silhueta, já está mais quadradinha, por falta desses hormônios, entre outras coisas. Ela está sem libido, com secura vaginal, com ganho de peso, como eu disse, porque o pâncreas ele foi muito utilizado e mal utilizado por ter um hormônio que contrapõe ele, que é o cortisol, alto durante esse tempo, por uma compensação, como eu falei para vocês, da glândula suprarrenal. Ela está fadigada, porque o ciclo de cortisol dela já está totalmente deturpado, o ciclo de acordar e dormir. Eu já tenho deturpação na liberação de melatonina à noite, automaticamente ela vem já dormindo mal, com hipotireoidismo, porque a tireoide também foi utilizada em algumas dessas fases e pedido ajuda para ela para fazer o que ela não deveria fazer para melhorar o metabolismo, mas ela não serve só para isso. Então, eu dei um pequeno resumo para vocês entenderem a importância da mulher ser vista na parte hormonal desde os 30 anos. Eu chamo isso de o grande climatério. Não é só aquele climatério comum da ginecologia, obstetrícia, que se fala dos 45 aos 50, dos 40 aos 50, começa com 30, para algumas mulheres 31, 32, 33, não existe mais exatidão aos 30 anos, mas mais comum aos 30 anos. E qual que é a nossa obrigação para olhar para a longevidade, para a qualidade de vida, para a sexualidade, para o empoderamento, para a autoimagem, para todo o equilíbrio físico e mental dessa mulher? É a partir dos 30 anos nós fazemos ajustes nesses hormônios que estão indo embora. Caiu a testosterona, se repõe um pouquinho para ela ficar igual aos 30. Caiu a progesterona, se repõe um pouquinho para ela ficar igual aos 30, igual aos 35. Caiu o estradiol com 40, se repõe para ele ficar igual ele era aos 40. E nós mantemos essa mulher com essa progressão do envelhecimento ovariano sem causar deturpação e abuso da suprarrenal, da tireoide e do pâncreas. Com isso, eu previno diabetes, obesidade, hipotireoidismo e outras alterações glandulares que atrapalharão muito essa mulher no envelhecimento. Aí você me fala, poxa, mas repor hormônio não é natural? Não significa que tudo que é natural é saudável. Você pode comer uma planta natural e ser um veneno e você morrer. A gente tem que entender muito bem as palavras. Então, quando nós estudamos longevidade na mulher, nós vemos que ela não é e não está fadada porque o ovário vai embora aos 50, a dos 50 aos 100, que é metade hoje da vida, uma mulher jovem, ela só definhar, degenerar, envelhecer de forma cruel. Nós olhamos a mulher de uma outra forma. E que forma é essa? É a forma na qual nós vivemos mais, nós temos que viver mais e de forma e de qualidade melhores. Então, a reposição hormonal adequada faz com que nós mantenhamos essas glândulas, essa orquestra metabólica funcionando da melhor forma possível, com concentrações terapêuticas, com doses terapêuticas e reposições terapêuticas ao longo da vida da mulher, até o seu último suspiro aqui neste planeta. Então, esse vídeo serve para você, mulher, olhar para si desde os 30 anos de idade e começar a indagar a medicina, a área da saúde, sobre reposição hormonal. São doses que as pessoas usam por aí para ganho estético ou para ganho disso ou daquilo. Uma reposição hormonal transitória, adequada, que vai mudar muito a longevidade. Tá? Eu vou trazer outro vídeo para vocês, para falar de cada hormônio, como que eles agem nas mulheres, a testosterona, o estradiol, a progesterona e por aí vai, que é muito interessante que vocês saibam, se conheçam cada vez mais
Mas aqui hoje eu deixei meu recado, espero ter melhorado a vida de vocês e ter trazido mais conhecimento. Obrigado, valeu!